Olá, a partir de agora está na tela do seu televisor o programa Dentro do Fato, que tem sempre a minha participação, Madruga. E a minha, Adir Celeste. Adir, e aqui nós temos a nossa bancada com muita honra, odontólogo, empresário, vice-prefeito da nossa grande Francisco Beltrão, e acumula também a pasta da Secretaria de Planejamento, uma das pastas importantíssimas aqui no município de Francisco Beltrão. Portanto, doutor Eduardo, sinta-se à vontade aqui no programa Dentro do Fato, e claro, para a gente começar a travar nosso debate, a nossa conversa, eu preciso perguntar para o senhor, doutor, essa pasta já disse que ela é importante, Secretaria de Planejamento, e todo secretário ele tem os seus sonhos, os seus desejos. Qual é o seu principal projeto frente à Secretaria de Planejamento do município de Francisco Beltrão? Boa noite, Madruga, boa noite, Adir, boa noite aos telespectadores da TV Beltrão. É com uma grande satisfação que a gente volta a esse programa, né? E quero, respondendo a tua pergunta, já que agora nós somos vice-prefeito eleito em Francisco Beltrão e também secretário de Planejamento, o maior sonho é melhorar a qualidade de vida dos beltronenses. Eu acho que esse o principal objetivo que nós temos na nossa administração, quando a gente diz e fez isso na campanha de uma forma bem sistemática, que nós queremos cuidar das pessoas. Então, esse é nosso principal objetivo, que nós estamos assim à frente, tanto como vice-prefeito, como também secretário de Planejamento, e eu acho que é o conjunto da administração 2013 e 2017. Doutor Eduardo, quando o senhor disputou a eleição, já era um pensamento seu assumir essa Secretaria de Planejamento, ou foi nessa acomodação de pastas ali que surgiu essa ideia de vir à frente da Secretaria de Planejamento? Olha, primeiramente a gente tinha a perspectiva de ser vice-prefeito, né? Aí no primeiro contato, que depois da eleição, o Neto me convidou para fazer parte, gostaria que não fosse simplesmente vice-prefeito, mas também fizesse parte a nível de secretariado. E aí a gente discutiu algumas afinidades que a gente tinha em termos de pasta e culminou com essa pasta, a pasta do planejamento, que eu acho assim que me sinto bem, né? Eu acho assim que a gente tem condição de fazer um bom trabalho nesses 4 anos. Então, agora, a gente está falando aqui com os telespectadores, que alguns conhecem e sabem qual é a função e a importância de um planejamento, seja na prefeitura, na casa, na empresa, na vida pessoal, a importância de se planejar. Mas para quem não tem esse conhecimento, doutor Eduardo, são as principais funções da Secretaria de Planejamento do município? Acho que a principal função, primeiro, é ter a realidade do município, né? Ou seja, ter os dados reais. E a segunda questão é pensar o futuro, né? Então a gente sabe que toda a cidade, Beltrão foi uma cidade assim não muito planejada, dá para se dizer, Adir. É verdade. Né? Se nós pegar assim, não é demérito nenhum, acho assim que nós temos que os pioneiros, o pessoal que passou das outras administrações fizeram um papel muito importante para o Beltrão, construíram Beltrão. Então é isso que eu não quero deixar sem problema nenhum, mas quero dizer que não foi muito planejado, até talvez pelos acidentes geográficos que a nossa cidade tem, pelos gargalos geográficos e pela uma dimensão assim que tu nunca pensa que Beltrão seria 60 anos depois o que é. Né? Aliás, até falando isso, Eduardo, a gente viveu em Beltrão, o senhor também, o Madruga também, a gente conheceu o Francisco Beltrão, até pouco tempo atrás ninguém sabia se Beltrão ia dar certo, se ia crescer ou não, e se seria o polo que é hoje. Que é hoje, com certeza. Então, em termos de planejamento, não se pensou muito, né? Se a gente for ver hoje o que nós admitimos de pensar em termos de planejamento, é 30 anos. Né? E isso talvez a gente vá mesmo tendo com bastante radicalidade, para se dizer, planejar de fato, né? Nós vamos ainda ter as nossas deficiências. Mas se tu pegar, vamos supor assim, eu não gosto de comparar com Pato Branco, viu? Nós estamos na frente do Pato Branco. Eu acho assim, eu comparo com Cascavel, que também tem 60 anos. Gostei dessa comparação. E 60 anos é uma coisa. Tu pega Cascavel, é uma cidade bem mais planejada que a nossa. E tem a mesma idade. Mesma idade. Apesar do que eu prefiro a nossa cidade. Eu tenho uma visão assim dentro dessa questão do planejamento, eu sempre tenho dito que não é que seja excludente ou divergente. Vamos crescer ou vamos se desenvolver? Eu gosto mais da palavra desenvolver. Ou seja, quando desenvolve, tu vê a qualidade de vida, tu vê a questão do meio ambiente, tu vê a questão da saúde. Crescer parece que tu só cresce em termos de população. Então é isso assim que eu vejo que a perspectiva de Francisco Beltrão, eu não quero dizer assim, nós vamos ter, colocar como uma imagem objetiva, em Beltrão em 2020 vamos ter 100 mil habitantes ou 150 mil habitantes. Não. Em Beltrão em 2020 nós vamos ter uma melhor qualidade de vida, com a saúde
de qualidade, com uma educação dentro dos parâmetros mundiais, né, com uma relação e com uma harmonia com o meio ambiente muito bom. É esses os parâmetros que eu quero que a gente tenha nessa administração e de planejar Beltrão nos próximos 20, 30 anos. Doutor Eduardo, Francisco Beltrão, nesses últimos anos, a gente recorda, nós vivemos esse momento, quando nós tivemos a primeira faculdade em Beltrão, nós tivemos a Facibel em Beltrão. Ninguém imaginava naquele momento que Beltrão chegaria ao ponto que chegou hoje, com 6 faculdades em Francisco Beltrão, com aproximadamente 40 cursos superiores. O senhor, como secretário de Planejamento a partir de agora, que visão o senhor tem para Francisco Beltrão com relação às universidades? É um meio de crescimento que nós teremos? Com certeza, inclusive um desenvolvimento muito interessante, desde a nível intelectual, como tu movimenta, tu é do ramo imobiliário, tu sabe o que movimenta a questão de nós sermos hoje um polo educacional. O que nós estamos querendo fazer, o Neto e nós, da administração, é fazer um debate com a sociedade de Francisco Beltrão. Nós temos dito de se fazer o congresso da cidade, né? E possivelmente de maio a julho nós vamos fazer isso aí, para nós ter um perfil de onde que nós vamos. Em termos de educação, em termos de crescimento, em termos de produção, o que nós vamos produzir, como é que nós vamos e qual a mão de obra que nós vamos qualificar, né? Em qual setor que vai se dar doer, fazer coisa parecida. Nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o secretário de Planejamento do município de Francisco Beltrão, doutor Eduardo Chirea. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o secretário de Planejamento do município de Francisco Beltrão, doutor Eduardo Chirea. Secretário, nós estamos falando de uma pasta importantíssima da arte de planejar. E aqui eu sei que o senhor vai ter uns desafios muito grandes na frente dessa pasta. Um deles é reorganizar o trânsito de Francisco Beltrão. A pergunta é, o que o secretário pensa para amenizar esses trânsito que a gente tanto vê o município reclamar? Principalmente assim, do anel central. Com certeza. Eu acho assim que em termos de execução de obras do dia a dia, o poder público acho que chegou à exaustão. Sim. Né? Está um caos o nosso sistema de tráfego em Beltrão. Diga-se de passagem, não é a prefeitura daqui que seja a grande culpada. Eu acho que a grande questão, um pouco a falta de planejamento, que nem se teve, e outra, o grande número de veículos, né? Aumentou muito rápido, muito né? rápido. Muito rápido. Né? Então, a nossa estrutura física e a nossa malha viária não comporta ou não acompanha o crescimento que tem em termos de número de veículos, né? Aliás, doutor Eduardo, essa situação ela não está só dentro das cidades. A malha rodoviária hoje que nós temos de rodovias no estado do Paraná e no Brasil é a mesma de 1970. Sim. E, no entanto, o número de veículos hoje é infinitamente maior. A mesma coisa no interior, né? Nós tínhamos aí, antigamente, vamos pegar um exemplo, a questão da Sadia, com os aviários, existiam o caminhão que levava ração de 10, 15 toneladas, hoje estão a 30, 40 toneladas. Então, e quantos caminhões mais são? Então, essa aí que tem que fazer essa reeducação. Agora, uma coisa assim, ó, que no meu entender, primeiro ponto, Maduro, que nem a pergunta, nós temos que profissionalizar a questão do trânsito em Beltrão. Eu, para mim, falava com o nosso diretor do Beltrão, Rodimar, nós temos que ter imediatamente uma pessoa capacitada que entenda de trânsito, ou seja, o chamado engenheiro de trânsito. Eu, no meu entender, é isso aí a principal questão que tem. Depois, a partir dali, nós temos que ver onde que estão os gargalos, né? Para mim, um dos gargalos, Adir, é o sistema nosso de transporte coletivo. As pessoas fazem a opção de se deslocar individualmente porque o nosso sistema coletivo de trânsito ele não funciona adequadamente. O que significa isso aí? É o tempo do ônibus passar numa linha muito demorada, com o crescimento e a expansão horizontal da cidade, o itinerário do ônibus permanece quase o mesmo de 4, 5 anos atrás, ou seja, a pessoa tem que se deslocar 500, 600, 1 quilômetro para pegar, ou seja, para ir no primeiro ponto de ônibus, o mais próximo. Então, essas coisas que nós temos que fazer um estudo muito minucioso. Como também nós temos que resolver alguns gargalos, que é a questão dos nossos acidentes geográficos, que a gente diz, né? Principalmente a questão do rio, né? Nós temos aí o Marreca, está sendo terminada uma outra ponte sobre o rio Marreca. São os rios e os morros, né? Os morros. Então, essas coisas que são nossos gargalos, né?
E uma coisa muito interessante também, isso aí quando a gente diz em planejar 20 anos, que é uma coisa acumulativa, a nossa cidade ainda continua, que na minha visão, modesta visão, continua se expandindo muito horizontalmente. Ou seja, nós estamos ainda construindo os nossos loteamentos cada vez mais distantes da cidade, né? Ou seja, tem que se fazer todo aquele esforço do poder público de levar a estrutura cada vez mais longe, onde nós poderíamos aproveitar os nossos lotes que tem essa estrutura, ou seja, tem o calçamento, tem o esgoto, tem a luz na cidade. Agora, doutor Eduardo, então deixa eu fazer às vezes do advogado do diabo Sim. aqui. Horizontal. Vamos pensar a cidade se expandindo numa planície. Isso geraria ônus para calçamento, passeio, coleta de lixo, posteamento e tudo mais. Energia elétrica. Energia elétrica. Agora, se nós formos subir, fazer as nossas cidades verticais, nós não vamos agravar o problema de trânsito, porque num terreno onde caberia uma casa, nós faremos um prédio onde estarão 40 apartamentos, 40 famílias e 40, quem sabe 80 carros ali. Nós não concentraríamos mais o problema de trânsito com isso? Eu acho que não. O que nós não correríamos, não estenderíamos ainda mais as nossas estruturas que necessitam, de calçamento, coisa parecida. Hoje nós estamos passando a Sadia. Antigamente a Sadia ficava, a BRF ficava fora da cidade. Ou seja, porque... Hoje está dentro, né? Porque nós temos muito horizontal. E quando tem... O Camilote um dia foi interior, foi né? interior. Hoje está dentro da cidade. Como nós temos assim estrutura dentro, nós temos que fazer uma ocupação do solo bem melhor. Tu sabe que no Estatuto da Cidade, tem um dos itens do Estatuto da Cidade, é o imposto progressivo. Ou seja, as pessoas que têm um lote onde tem uma estrutura que o poder público investe, elas devem aproveitar da melhor maneira possível. Qual que é o melhor aproveitamento possível? Construção de alguma coisa, ou seja, edificações. Então, nesse sentido, no meu entender, se nós construirmos, pelo menos é uma política que nós queremos levar, é de que as habitações que passam pelo poder público, ou seja, nós estamos aí com um projeto de em 4 anos construímos 600 unidades habitacionais em Beltrão, para faixa de renda até R$ 1.600, nós queremos ver se no mínimo 50% dessas unidades sejam verticais. E não necessariamente seja no último o divisor de água do perímetro urbano do município, que nem acontece. Ou seja, a gente está cada vez mais longe, construindo unidades populares, né? E cada vez mais distante aquela população tem o acesso do centro da cidade, do posto de saúde, coisa parecida. Eu tenho visto, e nós em Beltrão estamos fazendo um levantamento de Madruga, de quais são os lotes da Prefeitura de Beltrão. Né? Nós temos vários loteamentos, a gente sabe que são lotes institucionais, nesses novos loteamentos, mas por que não construirmos dentro de um lote de 400 metros quadrados, nós construímos um bloco, um prédio, um bloco residencial com 16 unidades do Minha Casa Minha Vida. Vejam vocês quantos outros lotes nós tínhamos, a extensão de terra horizontal que nós teríamos que ocupar se não construirmos assim uma edificação. Então é uma ideia, é um projeto, né? Mas eu defendo essa ideia de que nós temos que valorizar as estruturas que nós temos aí. Consequentemente, Adir, não vou dizer que nós vamos poder construir, quiçá se nós pudéssemos, edificações do Minha Casa Minha Vida, onde as pessoas não precisariam do transporte coletivo para se deslocar para o seu trabalho, ou do transporte coletivo para a busca da educação ou da saúde, que fosse tudo regionalizado, né? Isso é uma coisa assim que de repente a gente também tem que pensar. Eu acho que o modelo que está agora, de cada vez nós expandirmos mais o perímetro urbano da cidade, e lá aquela faixa, a última faixa ser habitação popular, para mim eu acho que não é a melhor coisa para o momento de Beltrão, no sentido que cada vez estamos construindo mais uns morros, né? E quero fazer um alerta à população que, no meu entender, além do problema das enchentes, né, que é um problema pertinente, que inclusive nós estamos aí lutando para trazer verbas de prevenção a nível federal, nós estamos incluídos nos 800 municípios nacionais de catástrofe, né, com possibilidade de catástrofe. Nós também temos uma grande possibilidade, já está existindo em alguns lugares da cidade, a questão da enxurrada, né? Então nós temos até, dentro de uma lógica de planejamento, de não construirmos mais nada de loteamentos ou coisa parecida em mananciais de água. Isso vai ser um desafio para nós. Então, só vou lhe fazer uma pergunta. O senhor também é da área da construção civil. Sim. Haverá uma moratória para novos loteamentos em Francisco Beltrão? Pelo que o senhor está colocando, nós já estamos discutindo uma revisão do plano diretor. E o plano diretor nosso, ele prevê que de tempos em tempos haja uma revisão.
A sua intenção, pelo menos a sua, não sei se é um consenso da equipe que vai estar administrando Beltrão agora, de repente nós começarmos a construir não mais na horizontal, na vertical. Poderemos de repente ter uma moratória para novos loteamentos em Francisco Beltrão, nesse sentido, não liberando novos loteamentos para tentar... Eu não acredito. Agora, uma coisa com certeza, alguns loteamentos feitos em morros, ou seja, como prevê o Estatuto da Cidade, o declive de 45 graus que não é permitido, isso não pode acontecer, na minha visão, nesses novos loteamentos. Agora, a moratória está totalmente descartado, acho que não é por aí que você vai. Agora, os novos empreendimentos imobiliários, desloteamento, coisa parecida, podem se incentivar a construção vertical em Beltrão, né? Como também, eu digo, a construção vertical em Beltrão, quando tu começa a facilitar e ver que para o município de Beltrão, ao invés de comprar novas áreas, edificar naquelas que ele tem, nos loteamentos que ele tem, inclusive, diga-se de passagem, nos novos loteamentos que foram feitos, as áreas institucionais que podem ser aproveitadas. E dentro desse loteamento, o próprio pessoa que organizou, a imobiliária que organizou o loteamento, ela já tem a infraestrutura mínima e básica, e melhor ainda, e próxima de um posto de saúde, próximo de uma creche, próximo de uma escola, né? Próxima de um ponto de ônibus, onde o poder público municipal não vai precisar investir em uma nova infraestrutura para levar essa realidade assim que tem e que a população precisa. Eu preciso chamar o intervalo, voltamos logo em seguida, não saiam daí, estamos falando com o secretário de Planejamento do município de Francisco Beltrão, Eduardo Chireia. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato aqui na TV Beltrão, conversando com o secretário de Planejamento, Eduardo Chireia. Secretário, nos blocos anteriores até a gente só fez uma análise da importância do planejamento, falamos aí também da construção de conjuntos habitacionais na forma horizontal, mas eu quero resgatar algumas propostas políticas que faziam há pouco mais de 20 anos, que era trazer indústrias para Francisco Beltrão para gerar emprego. Hoje nós estamos vivendo a nível de Brasil, pela política econômica que o país passa, pela estabilidade econômica, a falta de mão de obra no Brasil, principalmente a mão de obra qualificada. Hoje nós vivemos isso certamente, e isso muito tranquilo, a gente tem sentido na pele os empresários reclamando da falta de mão de obra qualificada. Como que a Secretaria de Planejamento pretende fazer projetos para absorver ou treinar essas mãos de obras aqui em Francisco Beltrão? Eu acho assim, a primeira coisa, antes de mais nada, de trazer qualquer indústria de fora ou ir atrás das indústrias de fora, nós temos que valorizar as nossas indústrias, né? Isso. E é óbvio, Madruga, que nós temos que partir de um princípio que mão de obra hoje, nesse mundo moderno, nós temos que agregar valores nela. Ou seja, tu vai manufaturar um produto, tu tem que agregar valores. E a nossa mão de obra hoje ela não está agregando valores. Nós ainda estamos, Adir, no ciclo da expropriação da natureza. Hoje o grande produto nosso, eu sou também avicultor, mas assim a gente está expropriando água, né? Sim. Tem pessoas que estão dizendo que nós estamos vendendo água junto com a ave que está sendo vendida. 20%. Então são situações assim que nós temos que pensar mais no futuro. Não que isso não deva ser incentivado, entendeu? Eu acho que a questão da avicultura para nós vai ser tem um valor determinante na nossa renda, no nosso FPM, na nossa receita. Agora, nós temos que valorizar a partir de agora, que aí eu acho que é o papel principal de uma administração municipal, é de qualificar a mão de obra vendo o futuro. O Neto falou com muita propriedade na campanha a questão da tecnologia de informação, né? Que hoje é a mão de obra mais qualificada que tem, é a mais moderna que tem, é a menos poluente que tem, né? E de que maneira nós vamos fazer isso aí? Até eu tive dias atrás com o pessoal da Associação Comercial, o Findex, né? Com o núcleo de pessoal que está desenvolvendo, pensando numa parceria de incubadora, né? E para incubar empresas iniciantes e também, ao mesmo tempo, ter uma estrutura mínima que o governo municipal consiga suportar e ajudar essas empresas de ser aceleradora, ou seja, ela vai ser uma pequena empresa e talvez uma média empresa, a passo de se tornar uma grande empresa ou coisa parecida, com valores agregados no salário, na renda,
ou seja, na geração de empregos também, mas também, principalmente, na agregação de valores no salário de cada um. Eu acho que é uma das iniciativas que nós vamos ter, né? E é dessa forma que nós vamos buscar recursos no Ministério do Trabalho, vamos buscar recursos também na indústria e comércio, no sentido de termos essas nossas empresas que estão sendo incubadas em Beltrão, nessa linha da tecnologia da informação, que para mim é uma mão de obra qualificada e uma mão de obra de futuro para os nossos jovens. Eu vejo mais ou menos por aí. É óbvio que tu tem que ter sempre, permanentemente, qualificação de mão de obra, tanto na individualidade como no coletivo, ou seja, tem empresas que necessitam de mão de obras que estão aí e necessitam renovação das mãos de obras, mas nunca perder o foco que nós temos que pensar na juventude que está vindo por aí, consequentemente, Beltrão tem que ser uma cidade moderna, né? E por isso, Adir, que nesse Congresso das Cidades, e nessa discussão que a gente fala, quando você fala em universidade, a gente fala em futuro, né? Ou seja, tu vai fazer um curso a nível superior pensando no seu futuro pessoal, pensando no futuro do município e do país, que nós temos que ter sincronia, harmonia, né? Não podemos, assim, ter muitas vezes curso muito vinculado a um setor só e muitas vezes descoberto em outros setores. É dessa forma que nós vamos atrair a indústria, né? A indústria ela não vem mais assim por um pavilhão, por um barracão. Ela vem especificamente com a coisa que é mais valiosa, que é a mão de obra qualificada. Não é nem a matéria-prima. Agora, doutor Eduardo, você colocou a situação hoje da mão de obra. Nós sabemos hoje que em Beltrão existe uma carência muito grande de mão de obra em todos os setores, né? Falta construção civil, professores, restaurantes, a gente trabalha em comunicação, a gente vê diariamente, são centenas de vagas disponíveis no Cine ali, faltando. Um município, ele recebe repasses do governo estadual e federal em função da população que tem. Então é interessante que nós tenhamos mais população para termos mais dinheiro. Uma série de fatores, você ganha benefício em função da quantidade de pessoas que você tem. O senhor, como secretário de Planejamento, vice-prefeito de Francisco Beltrão até agora também, vai fomentar, de alguma maneira, atrair população para vir residir em Francisco Beltrão? Porque de nada adianta você trazer indústria se você não tem mão de obra, de nada adianta você trazer comércio se você não tem consumidor. O que o senhor pensa nesses 4 anos que o senhor vai estar à frente da Secretaria de Planejamento com relação à atração de novos moradores, de população para Francisco Beltrão? Não, isso com certeza. Inclusive, eu sou de fazer campanha que nem dos outros, de ir na porta da fábrica, né? E eu fiz campanha, só vou citar um exemplo, na BRF. Fiz todos os horários de saída e de entrada na campanha na BRF. E a coisa assim que me chamou a atenção é os ônibus que tem, da onde eles vêm. À noite, principalmente, eu vou chutar, mas menos de 50% não é, que a mão de obra não é de Francisco Beltrão. Já vem de outras cidades? Vem de outras cidades, inclusive, olha, talvez até de 100 quilômetros para menos, mas assim, uma coisa bastante distante. E principalmente também mão de obra do interior nosso. Muitas pessoas trabalham no seu sítio durante o dia e de noite vêm fazer um horário na BRF. Agora, doutor Eduardo, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para o senhor. Olhando aqui nas lentes da TV Beltrão, do programa Dentro do Fato, durante o período eleitoral, foi se questionado muito, se Neto Eduardo ganhar, não vai ser feito o contorno norte. Como está? É compromisso da administração o contorno norte? Vai acontecer ou não, doutor? Para mim, vai acontecer. Nós temos 2 questões aí. Primeiramente, nenhum município do sudoeste do Paraná, dá para se dizer, tem uma estrutura financeira para construir um contorno do porte do contorno norte. Hoje eu estimo que seja em torno de 20 milhões de reais. Agora, por outro lado, umas portas vamos abrir e outras portas estão abertas. O que eu quero dizer com isso aí? Para mim, o compromisso, em termos de rodovia, que circunscrita esse contorno norte, são as rodovias estaduais. Né? Então, é uma obrigação, dá para se dizer, em termos de 2 pontos, no meu entender, trafegabilidade, né, e mobilidade urbana. Que isso aí que eu acho que é o fundamento, o porquê desse contorno norte. Até uma coisa assim que, no meu entender, a gente não se tocava, que nem se diz na gíria, que o contorno norte é mais importante que o contorno leste, que é o que está aí. Né? Em função da cidade norte. Da cidade norte. Então, é necessidade que nós temos de construir o contorno norte. E é desde o primeiro dia, ou seja, até antes da eleição, eu já estava lidando
com essa questão do contorno. Busca de recursos. Por isso que eu digo, só para finalizar, nós vamos buscar junto ao governo do Estado, ao mesmo tempo também junto ao governo federal, que nós temos, as rodovias não são federais, mas tem a questão da mobilidade urbana, como também da trafegabilidade, que pode se encaixar no recurso federal. E aí dentro do Ministério das Cidades, até o próprio Ministério dos Transportes, e por aí vai. Doutor, deixa aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Madruga e Adilio, quero agradecer vocês e quero dizer que a nossa administração e a gente na frente do planejamento vai ter uma conversa franca, um diálogo aberto com a população, né? Eu sei que as demandas são muitas, né? E muitas demandas reprimidas. Isso faz parte infelizmente faz parte do poder público municipal no Brasil, não é só em Francisco Beltrão, mas nós temos sempre aberto a população de Beltrão para cada vez melhorar mais essa cidade que a gente tanto gosta, essa cidade solidária, e com certeza Beltrão em 2017 vai ser bem melhor que Beltrão de 2013. E assim se vai sucessivamente em todas as administrações que passarem por Beltrão. Secretário, eu quero agradecer aqui a sua presença aqui no programa Dentro do Fato e deixando o programa sempre à disposição para trazer assuntos que interessam à população, porque a gente sempre tem dito que o programa Dentro do Fato tem esse objetivo, que é levar as informações, aquilo que a população precisa e quer saber. E nós sempre temos dito aqui no programa que a nossa audiência tem aumentado enormemente no nosso programa, e quando aumenta a nossa audiência, aumenta também a nossa responsabilidade. Quero agradecer aqui sempre a participação do comunicador Adir Celeste, e aqui em nosso estúdio também agora ele que é comunicador da Rádio Princesa, Moacir Prado, que estreou seu programa dia 5, no sábado, então todo sábado da 1 às 2 da tarde, a Voz do Campo. Quem quer ouvir o lendário e companheiro nosso, Moacir Prado, sintonize então lá na Rádio Princesa, a Voz do Campo é o programa de moda de viola do nosso amigo Moacir Prado. Até lá e voltamos no próximo programa.